Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias! O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande voltou a causar polêmica ao fazer duras críticas à diretoria do Palmeiras. Em um vídeo que rapidamente viralizou, ele não poupou palavras ao afirmar que o clube estaria cometendo o mesmo erro de sempre. Vender jovens talentos antes mesmo que pudessem brilhar de verdade com a camisa alviverde. A comparação direta foi com Endrick, joia negociada com o Real Madrid antes mesmo de completar 18 anos. Segundo Casagrande, o Palmeiras demonstra mais interesse no dinheiro imediato do que na construção de uma identidade forte com seus talentos da base. Para ele, a pressa em negociar jovens promessas pode comprometer o futuro do clube a longo prazo. O comentarista ainda destacou que a torcida deveria se preocupar, pois, segundo ele, essa mentalidade pode impedir que o Palmeiras se torne um time ainda mais dominante no cenário nacional e internacional. O comentário gerou uma enorme repercussão entre torcedores e especialistas. Muitos concordaram com a visão do ex-jogador, argumentando que o Palmeiras poderia se tornar uma potência ainda maior se segurasse suas promessas por mais tempo. Outros, no entanto, defenderam a diretoria, lembrando que as vendas milionárias ajudam a manter o clube financeiramente saudável e competitivo. Casagrande enfatizou que a saída precoce de Endrick é apenas um exemplo do que vem acontecendo há anos. Ele mencionou que outros clubes brasileiros, como o Santos e o Flamengo, também já sofreram com a mesma situação, perdendo jogadores talentosos para o futebol europeu, antes mesmo que pudessem atingir o auge no Brasil. A fala do comentarista também levantou um debate sobre o papel dos empresários no futebol atual. Muitos acreditam que a pressão dos agentes e do próprio mercado europeu faz com que clubes brasileiros tenham pouca opção, além de vender seus jovens atletas o quanto antes. Casagrande, no entanto, criticou essa postura, dizendo que o Palmeiras poderia se valorizar ainda mais se criasse uma estratégia para segurar suas joias por pelo menos mais alguns anos. Além disso, ele comparou a realidade do futebol brasileiro com a de clubes europeus. Segundo ele, times como o Real Madrid, o Barcelona e o Bayern de Munique não vendem suas grandes promessas tão cedo, mas sim as desenvolvem até que atinjam seu máximo potencial antes de fazer grandes negócios. Essa estratégia, segundo Casagrande, seria mais inteligente do que vender cedo demais. O Palmeiras, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre as declarações do ex-jogador. No entanto, membros da diretoria já deram entrevistas recentes explicando que as vendas de jogadores como Endrick fazem parte de uma estratégia de sustentabilidade financeira. O clube acredita que a negociação desses jovens talentos permite que o elenco principal seja reforçado com contratações de peso. A questão que fica é: qual o verdadeiro impacto dessas vendas para o futebol brasileiro, se por um lado os clubes arrecadam quantias milionárias, por outro, o torcedor acaba perdendo a oportunidade de ver ídolos se consolidarem no país. Casagrande reforça que esse modelo de negócio pode ser prejudicial a longo prazo, já que impede a construção de um futebol mais competitivo dentro do Brasil. Muitos torcedores usaram as redes sociais para se manifestar após as declarações do ex-jogador. Enquanto alguns apoiaram a crítica e pediram mudanças na gestão do Palmeiras, outros lembraram que essa prática já é comum no futebol brasileiro e não há muito que possa ser feito para evitá-la. A polêmica levantada por Casagrande também gerou reações entre outros comentaristas esportivos. Alguns especialistas concordaram com a crítica, afirmando que a realidade financeira do Brasil dificulta a permanência de grandes promessas. Outros, no entanto, ressaltaram que essa dinâmica faz parte da globalização do futebol e que é inevitável que os clubes europeus levem os melhores talentos para suas ligas. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Casagrande faz críticas contundentes ao futebol brasileiro. O ex-jogador é conhecido por suas opiniões fortes e muitas vezes polêmicas. No entanto, sua análise levanta um questionamento importante: até que ponto os clubes brasileiros realmente lucram com essas vendas? Se por um lado, as cifras impressionam, por outro, há quem acredite que segurar jovens talentos por mais tempo poderia trazer um retorno ainda maior no futuro. Clubes como o Flamengo, por exemplo, conseguiram segurar jogadores como Vinícius Júnior e Lucas Paquetá por tempo suficiente para que eles brilhassem antes de serem negociados.
O debate está longe de acabar e a polêmica só reforça a importância de discutir o futuro do futebol brasileiro. Afinal, será que os clubes deveriam buscar maneiras de segurar seus talentos por mais tempo? Ou será que a realidade financeira do futebol nacional torna essa estratégia inviável? O fato é que, enquanto os clubes europeus continuam de olho nas promessas brasileiras, os times nacionais seguem em um dilema: vender e lucrar rapidamente ou arriscar manter os jovens talentos por mais tempo. A declaração de Casagrande reacende essa discussão e deixa uma pergunta no ar: qual será o próximo grande talento a sair do Brasil antes de brilhar por aqui? Olá, torcedor Alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Outra questão que a fala de Casagrande levanta é a mentalidade do futebol brasileiro em relação à formação de jogadores. Enquanto na Europa os clubes investem pesadamente em centros de treinamento e planos de carreira para seus jovens atletas, no Brasil, a preocupação ainda gira em torno da venda rápida para equilibrar as finanças. E isso cria um ciclo vicioso onde os clubes revelam talentos, mas não conseguem aproveitar o retorno esportivo dessas promessas. Além disso, a saída precoce dos jogadores também impacta diretamente o nível técnico do Campeonato Brasileiro. Sem tempo para amadurecerem no país, os jovens acabam desenvolvendo seu futebol no exterior, o que enfraquece a competitividade interna. Se mais clubes segurassem suas joias por mais tempo, o futebol nacional poderia ser mais valorizado, aumentando o interesse do público e atraindo ainda mais investimentos. O Palmeiras, por sua vez, se defende alegando que a venda de jovens talentos não é uma escolha fácil, mas sim uma necessidade financeira. Apesar do clube estar em uma situação econômica estável nos últimos anos, a pressão para manter um elenco competitivo exige recursos constantes. As negociações milionárias permitem ao time fazer contratações de peso e continuar brigando por títulos importantes. Outro ponto que precisa ser analisado é o papel dos próprios jogadores e suas famílias nesse processo. Muitas vezes, os atletas e seus agentes veem a ida para a Europa como o caminho natural, tanto pelo desenvolvimento profissional quanto pela segurança financeira que os grandes contratos oferecem. Diante disso, os clubes brasileiros acabam tendo pouca influência sobre a permanência dessas promessas. A torcida também desempenha um papel fundamental nesse debate. Muitos palmeirenses lamentam a saída precoce de jogadores como Endrick, mas, ao mesmo tempo, cobram a diretoria por reforços de peso e conquistas constantes. Isso coloca os clubes em um dilema: segurar os talentos e correr o risco de não conseguir, investir em novos jogadores ou vender rapidamente para manter a competitividade. Casagrande também levantou um questionamento interessante sobre a mentalidade dos dirigentes brasileiros. Segundo ele, os clubes deveriam buscar maneiras mais sustentáveis de gerar receita sem depender exclusivamente da venda de jogadores. O ex-jogador acredita que, com estratégias melhores de marketing e valorização do produto futebol, as equipes poderiam segurar seus talentos por mais tempo. Por outro lado, há quem argumente que essa visão é utópica, pois a realidade do futebol brasileiro é muito diferente da europeia. Com a desvalorização da moeda nacional e a diferença de estrutura entre os clubes daqui e os gigantes da Europa, a concorrência se torna injusta. Enquanto um clube europeu pode oferecer salários milionários e infraestrutura de ponta, as equipes brasileiras ainda enfrentam dificuldades financeiras e falta de investimentos. Um exemplo interessante a ser analisado é o Atlético Paranaense, que tem adotado uma estratégia diferente em relação aos seus jovens talentos. O clube paranaense busca manter suas promessas por mais tempo e só negocia quando considera que o retorno esportivo já foi aproveitado ao máximo. Essa abordagem tem dado bons resultados e pode servir de inspiração para outras equipes brasileiras. As polêmica levantada por Casagrande também escancara um problema maior: a falta de um projeto de longo prazo para o futebol brasileiro. Enquanto países como a França e a Alemanha investem fortemente na base e conseguem segurar seus talentos por mais tempo, o Brasil continua exportando jogadores sem criar um planejamento sólido para o futuro. Isso impede que o futebol nacional cresça e se torne uma potência mundial dentro de campo.
Por fim, fica claro que essa é uma discussão complexa e sem uma solução simples. A venda de jovens talentos continuará sendo uma realidade, enquanto os clubes brasileiros dependerem desse dinheiro para se manterem competitivos. No entanto, é válido questionar se essa prática não pode ser repensada para que o futebol nacional colha benefícios maiores no futuro. A fala de Casagrande pode ser polêmica, mas levanta uma reflexão necessária sobre o rumo do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.